Bom pessoal, vamos criar aqui então essa manipulação de fotos super legal e com poucos elementos, é mais configuração mesmo, jogo de iluminação e tudo mais, tá? Vamos criar um novo arquivo de 1172 por 1106 pixels. Eu tenho aqui um arquivo já, que é esse da floresta. Vou ajustar aqui então, tá? Do jeito que eu quero aqui. Você pode ajustar do jeito que você quiser. Não vai ter ninguém te cobrando nada. Ok, então eu vou lá em filtro, desfoque gaussiano. Vou colocar aqui 4, tá? Para aparecer ainda um pouco da floresta no fundo. E vamos lá colocar curvas. E eu vou crescer isso aqui, vou colocar um pouco para cima. Tá? Para ficar meio um pouco mais claro. E aqui nessa camada onde tem essa máscara, eu vou amenizar aqui, ó, tá? Bem aqui do lado. Tá? Vou deixar nesse lado aqui um pouco mais claro, tá? Bom, aí então eu vou em camada, nova camada de preenchimento, cor sólida. E vou colocar essa cor aqui, ó, 889 8AF. E vou deixar a opacidade em cerca de 30%, tá? Então fica parecendo que tem uma nevoeiro, coisa assim. E vamos adicionar mais uma camada, dessa vez com a cor branca. Apertei a letra D para resetar as cores do Photoshop. E vou aumentar aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos 1000. Vou colocar aqui um branco, opacidade aqui 100%. Tá? E também vou colocar uma máscara aqui e vou pintar com o preto para não ficar tão forte, mas ainda assim a gente vê alguma coisinha lá. Vamos colocar um balanço de cores, equilíbrio de cores. Vou aumentar aqui o vermelho, colocar aqui 60 mais ou menos, bem forte, e colocar um pouco mais amarelo. 68. Beleza. Vamos pegar então o modelo. Temos aqui o modelo. Vamos colocar aqui em outro documento para a gente recortar ela então. Vou aqui em selecionar e mascarar, essa nova função excelente do Photoshop. Eu vou selecionando então aqui ela. Vou te dar um zoom. E vou selecionar também essa pilastra. Eu vou tentar não selecionar o que tem aqui no meio, ó. Eu não vou me preocupar muito com embaixo não, com essa parte de baixo não, porque eu vou cortar ela mais ou menos aqui, tá? Beleza. Então vou clicar em OK. Aí um recorte bem mal feito. Vou voltar para lá de novo. Cliquei na máscara 2 vezes para voltar. Vou aqui em sobreposição. Vou pegar essa segunda ferramenta aqui. E vou tentar pintar onde eu não quero que tenha seleção, tá? Aqui embaixo do braço dela. Aqui e entre o cabelo. Tá bom? Vamos clicar em OK agora. Melhorou, mas ficou meio bosta ainda. Vamos pintar aqui então com a cor preta, tá? Com o brush selecionado, tá? Ferramenta pincel selecionada. Então, com a cor preta, eu pinto aqui em cima da máscara, ó, para tirar o que eu quero tirar. Nossa, cara. Tá bem mal feito.
Aí quando eu quiser repor alguma coisa, eu pinto com branco, tá? Só apertar a tecla X para ir alternando entre o branco e o preto aqui embaixo. Ó, o vestido dela ficou arrancado aqui. Deixa eu ver onde o vestido dela vai. Bom, selecionar. Bom, é isso aí, né? Ok, então vou apertar OK. Vou fazer Ctrl A aqui, Ctrl Shift C depois de Ctrl A e vou colar aqui na minha cena, tá? Vou apertar Ctrl T e vou colocá-la aqui, mais ou menos isso aqui, tá? Vou colocá-la na cena então. Vou criar agora mais uma camada. E vou pegar a seguinte cor aqui, ó, B497A0, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou colocar em algumas partes aqui do rosto dela, só que com opacidade bem menor, né? Menos de 30. Rosto aqui, para esconder algumas coisinhas, tá? Vou deixar essas partes mais claras aqui. E vou criar mais uma camada. Vou pegar mais uma cor, CEC7C9. E vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar a opacidade menor, menos de 30. Colocar aqui. E agora vamos criar mais uma camada e vamos colocar agora sombra, tá? Vamos pegar a cor 826B72 e vamos colocar sombra com multiplicação. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. E com o Alt e com a ferramenta abrir chaves, eu diminuo aqui, tá, gente? Aí a gente pode depois, então, diminuir esse hematoma aqui, que tá aparecendo um hematoma. Com opacidade, vamos diminuir o hematoma. Aí sim, tá? Ficou parecendo mais uma sombra. Nossa, tá exagerado. Aí, agora é uma sombra em vez de um hematoma, né? Beleza. Ó, olha a diferença aqui, ó. Beleza? Agora vamos lá em cima em camada, nova camada. Você vai colocar aqui então, sobrepor. Vai marcar essa opção para preencher com 50% de cinza. Opa, errei uma coisa aqui, desculpa. Você vai selecionar aqui primeiro, onde está o modelo. Depois vai em camada, nova camada. Seleciona aqui sobrepor. Essa opção para usar a camada anterior como máscara. E essa para preencher com 50% de cor cinza. Beleza? Aí então você vai pegar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de superexposição. E nós vamos pintar algumas áreas específicas aqui dela. Vamos deixar isso aqui mais escuro. Ó. Isso aqui também.
Aqui também. Ok? Então sem ele, ó, fica diferente mesmo. Bom, agora é o seguinte, nós vamos selecionar aqui a moça de novo, segurar Ctrl, tá? Pode ver que ela e a pilastra ficaram selecionadas, então eu quero selecionar só ela. Vou pegar a ferramenta aqui de seleção de retreiro retangular e vou selecionar tudo isso aqui segurando o Alt, tá? Segurando o Alt aqui, ó. Aí só ela fica selecionada. Aí eu vou lá em cima, criar uma camada. Vou em editar, preencher e preencho com preto, tá? Em conteúdo seleciono preto e preencho. Vou pegar essa camada aqui que ficou preta agora, apertar Ctrl T e vou fazer isso aqui, ó. Como se fosse uma sombra aqui dela, tá? Aí nessa camada nós vamos colocar uma máscara e vamos pintar aqui na junção, ó. Bem na junção. Então essa mão aqui não pode ser desse jeito. Nem essa parte aqui, nem essa parte aqui de baixo, ó. Ou de cima, quer dizer. E vamos selecionar aqui a sombra e diminuir. Aí fica parecido com uma sombra, tá? Ah, agora sim, né? A luz está aqui e temos uma sombra. Agora é o mundo real. Beleza? Nós vamos selecionar então a modelo e tudo que está envolvendo ela aqui. Vamos apertar Ctrl G, tá? E com o grupo selecionado, você vai colocar de passagem para normal. Vamos criar aqui então uma layer de ajuste chamada Matiz Saturação. Segurando o Alt, então, você vai aplicar somente a layer da modelo. Você pode clicar em agrupar aqui e colocar modelo para saber o que tem. Vamos clicar aqui então e no tom principal nós vamos colocar um pouco menos. Vermelhos então nós vamos colocar menos saturação. Amarelos então nós vamos colocar um pouco para cá. Azul, diminuir bastante a saturação. E magenta, muita saturação. Vou colocar aqui, ó. Ok? Então você pode ver que isso aqui fez a diferença, ó. Basicamente deixou ela sem cor aqui, ou com uma cor bem diferente, né? Vamos colocar então agora, gente, mais um filtro de cor. Filtro de foto, quer dizer. Vamos colocar uma cor específica, vai ser a E8B279. Tá, olha só. Então já que ela estava meio sem cor, qualquer cor que você coloque aqui agora vai dar um pouco mais certo. Aí, gente, nós temos um outro arquivo aqui, que é esse aqui, ó, dessas folhinhas. Nós vamos recortar uma por uma para usar aqui. Você vai pegar essa ferramenta então, a ferramenta laço, e você vai selecionar, por exemplo, aqui o primeiro. Apertar Ctrl C, depois Ctrl V. Seleciona aqui embaixo, recorta aqui o segundo. Ctrl C, Ctrl V. Seleciona embaixo, recorta aqui o outro. Ctrl C, Ctrl V. Seleciona embaixo, recorta aqui mais um. Ixi, cortei o negócio no meio. Ctrl C, Ctrl V. Seleciona embaixo, recorta mais um aqui. Ctrl C, Ctrl V. Seleciona embaixo, recorta mais um. Ctrl C, Ctrl V.
Opa, seleciona lá embaixo, Ctrl C, Ctrl V. Agora esse aqui que tem todos, você pode tirar a visualização ou deletar, tá? Vamos pegar todos esses aqui, ó, selecionar todos segurando Shift e apertar Ctrl T para eles ficarem pequenininhos aqui. Você vai pegar um por um então agora com a ferramenta de seleção e vai colocar um em cada parte, tá? Beleza, aí você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, esses três últimos aqui, vai apertar Ctrl J, tá? E aí você vai mover eles de lugar assim. Ctrl T, aí você arrasta esses aqui. Eu vou ficar um pouquinho mais perto um do outro aqui, ó. Beleza? Vou deixar um pouco maior agora. Vou lá em filtro. Opa, tem que... É o seguinte, eu vou selecionar os três de novo, vou apertar Ctrl E para que eles fiquem na mesma camada. Aí eu vou em filtro. Vou em desfoque gaussiano. Tá, para gerar um efeito de profundidade de campo, né? Dá para dar essa aparência de profundidade de campo e tal. Enfim. Aí eu posso selecionar todos aqui, ó, todos que tem a folhinha e apertar Ctrl G para que eles fiquem tudo num grupo só, ó, folhas, para ficar mais organizado. Vou disponibilizar esse arquivo PSD para vocês. Em vez de passagem, vou colocar normal e vou aqui em curvas, tá? Vou aplicar somente a layer de baixo segurando o Alt e vou tornar um pouco mais claro assim, ó. Aí sim. E também, selecionando as folhas aqui, eu vou em Hue Saturation, de saturação, quer dizer, e vou torná-las aqui um pouco, uma cor um pouco diferente aqui, ó, para dar mais uma, para ficar mais parecido, né? Só isso. Bom, agora vamos pegar um outro arquivo que nós temos, que é esse aqui, Bokeh, que é um desfoque bem legal, né, de luzes. Lógico. E vou colocar aqui, ó, em luz direta. Quer dizer, divisão. Cadê divisão? Divisão. E eu vou colocar uma máscara aqui também, tá? E vou apagar aqui tanto nessa parte aqui quanto na mulher também. Que eu não quero que interfira muito aqui onde ela está. Na modelo. Tá, então você pode selecionar aqui o Bokeh, ir em filtro, desfoque gaussiano de 1/8 mais ou menos, para ele ficar com o mesmo desfoque da floresta que a gente fez no começo. Agora vamos adicionar mais uma luz para compor esse ambiente todo aqui. Vamos colocar lá em cima. Não precisa ser só para essa camada, tá? Se está igual na camada, basta você segurar o Alt aqui entre eles e ele vai aplicar para tudo de novo, tá? Vamos em saturação, diminuir saturação. E aqui também. Beleza? Ok, gente. E aqui vamos colocar essas configurações, tá? Menos 20, aqui pode colocar uns 50, isso aqui. Essas configurações então aplicadas ao Bokeh aqui. Aí nós vamos criar mais uma camada lá em cima agora. E vamos, gente, adicionar uma cor aqui especial, tá? Vamos clicar aqui em cor. Vamos colocar FF9976, tá?
Vou colocar aqui um pouco maior. Não, nem tanto, né? 1000. Ó. Tá? Para invadir mesmo aqui onde ela está. E vamos colocar isso aqui como luz direta. Olha só. Aí fica bem legal mesmo. Com uma cor muito interessante. Aí nessa mesma camada você vai colocar uma máscara para diminuir um pouco aqui onde está pegando nela. Tá? Para ela aparecer um pouco mais, porque o rosto dela é muito bonito aqui. Tem que aparecer o livro. Vamos adicionar mais um filtro de fotos. F1E795. E nessa camada aqui então eu vou diminuir um pouco a opacidade. É o seguinte, gente, eu vou voltar aqui uma besteira que eu fiz. Eu vou aqui nessa camada e vou preencher de novo com a cor branca. Basta selecionar a máscara e apertar Ctrl Backspace. Ele preenche de branco então. Com o preto selecionado aqui, eu vou diminuir a opacidade aqui e vou aliviar o rosto dela, mas com opacidade em 50%, não em 100%, tá? Para ficar aqui como se tivesse aliviado aqui o rosto dela, mas de uma maneira mais sutil. Estava parecendo muito forte, tá? Aí sim, agora ficou legal. Ah, garoto. Agora vamos adicionar aqui um mapa gradiente, mapa de degradê, quer dizer, e vamos colocar uma cor azul. Selecione a primeira cor aqui e coloque 66A1C3. Aí na segunda, 7790F9. E vai colocar luz indireta. Mais um então. Isso aqui tem que ficar lá em cima, né? Mais um então. Mais um mapa de degradê. Que vai ser o seguinte. 3A3469. E aqui FFCD75. Esse aqui é o famoso... Vou colocar aqui luz indireta em 50%. Caraca, isso faz uma diferença enorme. Enfim. Vamos adicionar então aqui agora um balanço, equilíbrio de cores, vamos adicionar aqui um vermelho, um verde e um pouquinho de azul, e nos realces, né, onde é a parte mais clara da imagem, nós vamos colocar aqui um pouco mais de ciano e um pouco mais de magenta e um pouquinho mais de amarelo. As partes claras. Ó, ficou bem bonito, hein? Vamos agora adicionar curvas para deixar um pouco mais claras as coisas aqui. Nem tanto, viu, gente? Nem tanto. Beleza? E aí aqui, ó, com essa máscara já eu pego uma ferramenta aqui e tento tirar um pouco aqui para a gente não perder detalhes dela aqui, tá? Principalmente do rosto dela, que a gente tinha feito anteriormente. Agora vamos adicionar mais uma curvas e vamos dessa vez colocar um pouco mais escuro
Beleza. Mas ele não anula o de baixo, viu? O de baixo ainda tem uma certa claridade. Aí, ó, nós vamos pegar aqui e vamos pintar todas... Vamos tirar toda essa parte branca daqui, ó, nessa seleção aqui. Porque ele vai deixar só escuro essa parte que é escura mesmo, tá? Então nós vamos apagar para que ele não interfira na curva de baixo aqui e deixe só essa parte mais escura da imagem, para que essa curva que a gente colocou aqui afete só essa parte da imagem, tá? Então a gente pode deixar até um pouco mais escuro aqui, ó. Olha aí, garotinho. Vamos colocar então cor seletiva agora. Cor seletiva. Menos 62. Menos 5. Mais ou menos isso. Aí, deu um bump. E finalmente vamos colocar aqui uma vibratilidade para dar aquela esquenta. Nossa, cara. Deu um bump mesmo, hein, galera? Show de bola. Um retoque final que você pode fazer aqui, mas é bom para quem tem mais caneta, né? O Wacom, aquela caneta mesa digitalizadora. Você pode adicionar então uns detalhes, alguns cabelos aqui mais realçados. Você pegar então a seguinte cor. Vai pegar aqui a cor FF E5C1. Vou colocar aqui 3. Então você vai pintar aqui com umas mechas aqui, ó. Nós vamos corrigir, não vai ficar essa porcaria aqui não, viu, gente? Calma aí. Calma aí que vamos fazer coisas melhores. Beleza. Vamos pegar então aqui um brush, tá? Quer dizer, vamos colocar uma máscara aqui, pegar um brush e vamos apagar aqui essas partes de baixo, aqui, principalmente aqui. Vamos pegar essa ferramenta aqui agora, ó, essa ferramenta de desfoque e passar por cima, ó. Aqui, ó, vem aqui, não na máscara, né? Por cima dele mesmo. Tá ok? Aí fica parecendo realmente que é o cabelito dela. Show de bola, galera! Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais ou menos meia hora de vídeo, né? Mas tá aí. Bonitão, né? Um efeito muito legal. Muito bonito. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no joinha. Isso ajuda muito. Comente. E eu vou deixar os arquivos então para vocês usarem, tá ok? Abraço e até mais.